Nesse vídeo eu quero conversar com vocês acerca dos nossos erros. Eu quero falar por que que nós não deixamos os nossos erros. Eu acho que cada ponto que eu vou falar é importante, acredito que seja importante para você entender e tentar ver se você consegue sair e deixar alguns erros de lado, né? Então vamos lá. Primeira coisa, por que que nós não conseguimos deixar os nossos erros? A gente precisa entender que o erro ele é prazeroso. O erro ele eleva o nosso ego. E relacionando o erro com o pecado, a gente pode pensar o seguinte: o erro ele traz um prazer, ligando ao pecado, ele traz um prazer, embora que seja momentâneo, mas ele é muito bom. Porque existem muitas pessoas que dizem assim, levando para o lado do pecado e do cristianismo: o pecado é ruim. Será que o pecado é ruim? Eu acredito que o pecado, a consequência dele seja ruim, mas o pecado em si, ele não é ruim, porque a prática do pecado traz prazer, e esse prazer, embora seja momentâneo, ele eleva o nosso ego, ele aumenta a alegria, e se a gente for falar de relações, a gente pode perceber que a prática também aumenta determinados hormônios que te dão prazer. Então, o pecado é ruim? Não. O pecado ele é bom na sua prática, mas a consequência que ele traz é desastrosa. Então, por que que nós não deixamos os nossos erros? Porque esse prazer se torna como se fosse um vício, uma droga. E aí você vai repetindo, repetindo, repetindo e se torna dependente. Então, por que que nós não deixamos? Porque é prazeroso, porque é bom. E se fosse ruim, você não fazia, né? Embora que existem coisas que são boas de se fazer, mas elas não são tão prazerosas quanto a questão dos erros. Por exemplo, é bom você estudar? É. Ler um livro é bom? É. Mas te dá prazer em algumas pessoas. Em algumas pessoas dá prazer, em outras não. Então, o que a gente precisa entender? O prazer, ele é como se fosse um combustível que te impulsiona a fazer cada vez mais o erro. Então, guarda isso daí. Eu falei agora, veio da mente, então vamos lá. O prazer e o erro, ele tem um combustível, que é elevar o nosso ego, aumentar a nossa satisfação pessoal, tá certo? E isso faz com que erramos e vamos continuar no erro, tá certo? Então, outra coisa, segunda coisa que eu quero falar para vocês, por que que nós não deixamos o erro? Porque nós não temos força. É claro que temos vontade de deixar. Com certeza, uma galera que está assistindo aqui já fez o seguinte: pô, tu fez um erro. Aí tu diz assim, cara. Aí vai, se arrepende, pede perdão e, e diz: não, eu vou fazer diferente e acaba errando de novo. Que isso? É a ausência da força. E a força é porque você, vamos pensar num ser humano que se alimenta e o outro que não se alimenta. O ser humano que se alimenta, ele é forte e tem nutrientes. Se você botar os dois para brigar ou ir numa luta, com certeza quem tem nutrientes, quem tem força, quem tem habilidade, vai conseguir se sobressair melhor e vencer essa luta. Então, qual é a questão aqui? Nós não deixamos os nossos erros porque nós não temos força. Porque, na verdade, nós alimentamos o nosso ego, nós alimentamos a nossa carne. E quando nós fazemos isso, nós não temos força. Então imagina uma guerra interna entre você e você mesmo, lutando para que o bem vença o mal. E aqui o bem é você não errar, tá certo? E o mal é você continuar sempre recaindo, recaindo. E nessa questão de ausência de força, eu posso dizer que você precisa blindar a sua mente e seu corpo por inteiro de todas as situações que te trazem fraqueza, que estão tirando a tua força, tirando a tua mentalidade e te colocando como se fosse um zumbi
ali hipnotizado e sempre dependente do erro. Uma outra coisa que é interessante é por que nós não deixamos os nossos erros? Porque nós não queremos. Sério mesmo? Quer dizer que eu não quero deixar? Porque, como eu disse, é prazeroso, você não tem força porque você não alimenta o ser, o seu corpo e a sua mente do bem, e você não quer. Porque se você quisesse, métodos você tem variados, mas o primeiro é: elimine todos os pontos que te trazem fraqueza. Corte todos os laços que te amarram e que te deixam submisso às tentações e os erros. Essa que é a questão. Eu não consigo deixar porque eu não quero, porque se eu quiser, se eu tenho vontade, pensa só isso aqui, para encerrar aqui. Se você, quando você vai errar, você maquina e projeta todas as estruturas e pensa em todas as formas para você não deixar ninguém descobrir ou fazer com que ninguém saiba, e você tenta fazer tudo corretamente, pensa de todas as formas. Se você projeta, você é uma mente pensante. Então, se você consegue fazer isso, então por que você não usa toda essa força que você tem para maquinar, para fazer toda essa estrutura, para você se libertar? Então a sua mente é a mesma, tanto para criar o bem como para criar o mal. É a mesma mente, é a mesma cabeça, é o mesmo corpo. Então você não quer. Se você quiser, aí você começa a pensar: pô, preciso cortar isso aqui, preciso tirar isso daqui, não quero conversar com fulano de tal, não quero estar em tal lugar. Porque assim você vai cortando e vai tirando todas as amarras, e quando pensar que não, você não está mais errando. Então essa é a questão aqui. Você quer vencer, você quer lutar contra isso? Então corte todos os laços, tudo que te amarra, e faz com que a tua mente esteja sempre limpa. Eu deixo um texto aqui para você ler, Romanos 12, 1 e 2, que aí você vai ler o texto e entender que você precisa transformar a sua mente. O que é transformar? Pensa em uma água, agora você pensou numa água. Se você colocar o café, ele não vai ter a mesma cor. Se você colocar o leite, também não vai ter a mesma cor. Então é o seguinte: transforme, mude. Tire tudo isso que te amarra, que te prende, e começa a blindar a sua mente e o seu corpo. Leia livros, leia a Bíblia, vai correr, vai fazer atividade física, se mantenha ocupado, que você vai conseguir vencer. E aí você não vai continuar errando. E você vai deixar de errar. Um forte abraço, até o próximo vídeo.